Pessoal, tudo bem? Joia. Bom, vamos começar aqui hoje falando sobre representações de Fourier. Nós temos esse sumário, vamos falar sobre séries de Fourier, transformada de Fourier, teorema de amostragem, transformada discreta de Fourier. Nessa aula, nós vamos ficar limitados às séries de Fourier, tá bom? Beleza. Então, só para a gente recapitular, na análise do tempo de sistemas lineares invariantes do tempo, no início da disciplina, nós vimos que é importante expressar sinais como um somatório de impulsos deslocados e ponderados. E aí a gente fazia convolução. Então, o que a gente fazia? Todos os sinais na entrada de um sistema, a gente quebrava eles em impulsos. Então, todos os sinais, como eles podem ser quebrados em impulsos, a saída ela também pode ser uma soma ponderada das respostas do impulso. E aí a gente viu que quem caracteriza o sistema, na verdade, é a resposta ao impulso. Então a gente viu que um sistema linear invariante no tempo ele é completamente caracterizado pela sua resposta ao impulso. Então qualquer entrada, o que a gente fazia? A gente convoluía ela com a resposta ao impulso para obter a saída, que é o y de n. Não é isso? Beleza. Depois, no domínio da frequência, quando nós entramos no estudo de Laplace e transformada Z, nós vimos que os sinais eles passaram a ser representados pela soma de exponenciais complexas. E se a entrada de um sistema linear invariante no tempo é uma combinação de entradas exponenciais, a saída também vai ser. Por quê? Porque o sistema é linear invariante no tempo. Então, recapitulando aqui, no caso contínuo, nós tínhamos que a entrada ela é representada por S exponencial, S é um número complexo, e a saída era dada por uma multiplicação, onde o h de S é a transformada de Laplace da resposta ao impulso. E no tempo discreto, a entrada é representada por essa exponencial, Z também é um número complexo, e a saída é dada por essa multiplicação, então também não tem a convolução. E o h de Z é a transformada Z da resposta ao impulso do sistema. Então, se a gente considerar uma entrada composta pela soma ponderada de exponenciais complexas, então veja bem, soma ponderada de exponenciais complexas. Se a entrada estiver essa cara, a saída vai ter a mesma. Olha só, aqui nós vamos ter essa parcela multiplicada pela resposta ao impulso, nessa frequência, essa parcela multiplicada pela função de transferência nessa frequência e assim por diante, ponderada do mesmo jeito da entrada. Por quê? Sistema linear invariante no tempo. Bom, então, representações de Fourier. Aqui nós vamos ter o seguinte, quando o sinal for contínuo e periódico, nós vamos usar série de Fourier. Se o sinal for discreto e periódico, série de Fourier discreta. Se o sinal for contínuo e não periódico, transformada de Fourier. Se o sinal for discreto e não periódico, transformada de Fourier discreta. Então, ficou claro aqui que a série de Fourier ela é limitada para sinais periódicos. Se os sinais não forem periódicos, eu vou usar transformada de Fourier. Tá? O que é a série de Fourier? É basicamente você representar os sinais periódicos com uma combinação linear de senos e cossenos, ou exponenciais complexas. Vocês lembram que uma exponencial complexa, j ômega, por exemplo, ela é basicamente um seno e um cosseno, pela regra de Euler. Então fica cosseno de ômega mais j seno de ômega. Regra de Euler. Quem não lembra, dá uma revisada nisso. Por isso que é uma combinação linear de exponenciais complexas ou de senos e cossenos. Tá? Isso é a série de Fourier. Então aqui um exemplo de uso da série de Fourier, um sinal do eletroencefalograma. Aliás, desculpe, um sinal do eletrocardiograma.
Um batimento cardíaco é periódico. Nosso coração ele bombeia o sangue de uma maneira sincronizada. Então, esse seria o batimento cardíaco de uma pessoa normal e esse seria o batimento cardíaco de uma pessoa com taquicardia. Os dois apresentam comportamento periódico. No domínio de Fourier, ou seja, usando a representação de Fourier, a série de Fourier, nós vamos ter esses componentes todos para o sinal normal e esses componentes todos para o sinal com taquicardia. Então reparem que no domínio da frequência nós temos componentes com energia maior em baixa frequência em comparação com o componente no domínio do tempo. Do jeito que está aqui, nós vemos claramente uma diferença no domínio do tempo. Mas se tivesse ruído aqui no meio, nos dois sinais, ficaria muito difícil. E aí a transformada de Fourier nos ajudaria neste momento. A transformada de Fourier não, a série de Fourier. Tá? Só um exemplo aqui para vocês. Aqui um outro exemplo de análise de sinais. Nós temos um sinal de piano, violino e flauta. Periódico, todos esses sinais são periódicos. E aqui nós temos a representação de Fourier do piano, do violino e da flauta. Então reparem que quando eu olho para cá, às vezes eu não consigo diferenciar um do outro, principalmente esses dois aqui, ó. Eles são bem parecidos se a gente olhar, principalmente se tiver ruído. No domínio da frequência, que é a representação de Fourier, eu vejo claramente as diferenças, porque eu enxergo em cada componente de frequência qual é a energia. Tá vendo? Aqui tem um componente, ó, componente 1, componente 2, componente 3. O componente 3 aqui tem uma energia muito alta que aqui não tem. E o componente 2, 4 desse tem uma energia muito alta que aqui não tem e aqui também não tem. Então, se eu fosse, por exemplo, projetar um classificador de som, se eu quiser separar piano de violino de flauta, eu usaria esse componente aqui e esse para começar. Teria um bom classificador, ao invés de usar esses sinais no domínio do tempo. É isso? Então, as representações de Fourier, elas são muito boas para nos dar um diagnóstico do sinal no domínio da frequência. Nós já vimos antes transformações de tempo para frequência com transformada de Laplace e com transformada Z. Mas elas são muito mais úteis para os sistemas do que para os sinais. E quando nós falamos em Fourier, seja série de Fourier ou transformada de Fourier, essas representações de Fourier são muito mais úteis para os sinais do que para os sistemas. Tá? Beleza. Recordando aqui, ó, já vimos esse slide lá no início da disciplina. O que é um sinal periódico? Um sinal periódico, ele é periódico se existir uma constante positiva, T0 no caso contínuo, onde essa igualdade seja verdadeira, ou é não zero no caso discreto, onde essa igualdade seja verdadeira. Tá? Então é um sinal que se repete, de tempo em tempo ele se repete. Isso é um sinal periódico. No sinal periódico existe a frequência fundamental, que é o inverso do período onde o sinal se repete. Tá? Existe a frequência fundamental em radianos por segundo, que é você multiplicar por 2π. E existe a frequência fundamental também no caso discreto. E aí você divide pelo número de amostras e não pelo T0 que está em segundos. Tá? Só para recordarmos. Por que estamos recordando? Porque a série de Fourier se limita a sinais periódicos. Eu não posso aplicar a série de Fourier em sinais não periódicos. O que a série de Fourier faz? A série de Fourier vai pegar um sinal desse, que é periódico, e vai quebrá-lo em componentes. Então eu tenho primeiro componente, segundo componente, terceiro, quarto, quinto, sexto. Como que ela representa isso? Dessa maneira, ó. Primeiro componente, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então reparem que cada componente tem uma frequência. Imagina na rede elétrica, né? A componente fundamental do sinal de tensão que chega nas tomadas para a gente aqui no Brasil é 60 Hz. Então o componente dominante, o senoide dominante, é 60. O segundo componente é 120, 2 vezes 60. O terceiro é 180, 3 vezes 60. O quarto,
4 vezes 60 e assim por diante. E aqui em zero existe um componente. Que componente é esse? É o componente DC, de Direct Current, corrente contínua, ou CC, né? Corrente contínua. Esse componente é o componente contínuo, né? Então é um sinal que não tem frequência. Por isso que ele aparece com uma energia em 0 Hz, aqui no ômega, ou 0 radianos por segundo. Tá? E a série de Fourier também tem capacidade de encontrar esse componente. E aí, quando você soma todos esses componentes, quando você soma todos eles, você tem o sinal original que você processou. Então, a série de Fourier pega esse sinal e gera isso, ou isso. O que é isso, em linhas gerais? Quebrar o sinal em soma de senos e cossenos, ou em soma de exponenciais complexas. Qual a vantagem disso? Eu tenho um diagnóstico das energias daquele sinal em cada uma das frequências. Imagina que eu quero projetar um filtro. Eu preciso fazer isso aqui antes, porque eu preciso saber quais frequências existem naquele sinal, para que a partir daquilo eu possa projetar o meu filtro da maneira mais adequada. Tá? Então é como se eu pegasse uma lupa e colocasse ali no sinal para enxergar o que existe dentro do sinal. Só que eu vou fazer isso no domínio da frequência. Bom, vamos pegar aqui uma exponencial complexa que a gente já analisou e nós já vimos no início da disciplina que essa exponencial complexa ela é periódica sempre que o Tsão zero, que é aquele tempo onde o sinal se repete, sempre que ele é igual a 2π sobre ômega zero. Tá? Da mesma forma, se eu tiver múltiplos inteiros desse ômega zero, né, igual eu mostrei para vocês, 60, 2 vezes 60, 3 vezes 60, se eu tiver múltiplos inteiros, que seria colocar um k aqui, e esse k varia de 0 até infinito com números inteiros positivos e negativos, isso aqui também vai ser periódico. Tá? Podem fazer o teste em casa que isso também vai ser periódico. Então a combinação desse sinal aqui, ó, com suas harmônicas, também vai ser um sinal periódico com o período fundamental T0, Tsão zero. E como que eu escrevo esse x de k para vários componentes? Eu faço um somatório, ó. Tá vendo? Então somatório de k de menos infinito a mais infinito. AK é o ponderador ali, né, da soma ponderada, é elevado a jk ômega 0t. Então, quando k é zero, eu tenho o componente corrente contínua, porque faço 0 vezes ômega zero, então a minha frequência é zero. Então, eu tenho o componente Tc. Para k igual a 1, eu tenho o componente 1. Para k igual a 2, componente 2. E assim por diante. Tá? Essa equação ela é a equação clássica da série de Fourier, na sua forma exponencial. Tá certo? Então, quando k é mais ou menos 1, a gente chama isso de componentes fundamentais ou de primeira harmônica. Quando ele mais ou menos 2, componente de segunda harmônica, de enésima harmônica e assim por diante. Esse harmônica pode ser no masculino e pode ser no feminino. Harmônico, não tem problema. Essa equação ela também é chamada de equação de síntese. O AK, o cálculo do AK envolve essa integral, T0 é o período do sinal. Né? Então tem um sinal no tempo. Eu quero achar a série de Fourier, o que eu preciso encontrar? Os componentes. Né? Então eu escrevo essa equação. Tá? O ômega zero ele vai ser o inverso de Tsão zero. Né? Então eu escrevo essa equação, jogo o sinal aqui dentro e resolvo essa integral. E aí eu vou variando os valores de k e vou achando os coeficientes da série de Fourier. Então essa equação é chamada de equação de análise. E o A0, quando eu tenho k igual a zero, é basicamente você ter o valor médio de x de t, porque é o componente dc. O componente dc é o valor médio do sinal. Tá? Então aqui tem um exemplo. Eu vou pedir para vocês fazerem as contas em casa, depois com calma. Mas é uma série que vai de menos 3 a 3k. O k varia de menos 3 a 3. Tem uma frequência fundamental de 2π, está aqui no lugar do ômega zero. E foram dados os valores dos coeficientes, olha só.
o A1 é igual a A-1, o A2 é igual a A-2, foram dados os valores. Se a gente expandir essa série, então, de -3 até 3, substituir os valores e isolar os coeficientes, nós chegamos nessa equação aqui. Ó. Façam isso em casa depois com calma. E lembrando das relações de Euler, nós temos essas duas relações, a relação do seno e a do cosseno em função da exponencial. Se a gente manipular matematicamente aqui com essa equação, nós vamos chegar nesse resultado. Ó. Olha que resultado interessante. Eu já consigo ver que esse sinal aqui, ó, ele tem um componente DC, que vale 1. Ele tem um cosseno na frequência 2π com amplitude meio. Tem um cosseno na frequência 4π com amplitude 1. E tem um cosseno na frequência 6π com amplitude 2/3. Tá certo? Então eu já fiz um diagnóstico do sinal no domínio da frequência. E eu posso representar isso graficamente se eu quiser, porque eu tenho cada um dos termos. Né? Então, olha só que legal. Componente DC está aqui. O componente 2π está aqui, é um cosseno. Quando eu somo esse com esse, há um deslocamento, o resultado é esse. Esse componente ele está aqui, quando eu somo com esse daqui, o resultado é esse. E esse componente está aqui, quando eu somo com esse aqui, o resultado é esse. Tá? Então eu fiz a volta do sinal x de t. Bom, tem uma outra maneira de representar a série de Fourier. Eu posso representar ela na forma trigonométrica, que é o quê? Ao invés de eu escrever na forma de exponencial complexa, eu vou escrever na forma de cossenos e senos, dessa maneira. E aí vai aparecer o A0, que é o componente DC isolado aqui, o AN, que é o coeficiente do cosseno, e o BN, que é o coeficiente do seno. Tá? E o W0 é a frequência fundamental, e aí existe uma fórmula para cada um dos coeficientes. Ó. Aqui é a média que a gente já conhece, esse é o AN, que é em função do cosseno, e esse é o BN, que é em função do seno. Tá? Então é só um jeito diferente de escrever a série de Fourier matematicamente. Esse jeito é conhecido como forma trigonométrica. A série de Fourier tem três condições de convergência, que são condições de Dirichlet, são chamadas de condições de Dirichlet. O sinal periódico ele tem que ser absolutamente integrável. Tá? O que é isso? É você ter que a integral do módulo do sinal ao quadrado vai convergir para um valor menor do que infinito. Não pode convergir para infinito. Isso é um sinal ser absolutamente integrável. Ele tem que possuir um número finito de máximos e mínimos, num período finito, e ele tem que possuir um número finito de descontinuidades num período. Tá? Quanto menos descontinuidades, melhor, e eu vou mostrar daqui a pouco por quê. E também a gente consegue fazer uma brincadeira matemática, só a título de curiosidade, que vai mostrar a relação entre a forma exponencial e a forma trigonométrica. E isso foi visto um pouquinho em EDP, equações diferenciais parciais. Vocês devem ter visto isso aí nas disciplinas anteriores. Então, se a gente pegar a forma trigonométrica, que é essa, e usar as equações de Euler para manipular isso, substituir o cosseno e o seno aqui, ó, nós vamos chegar aqui. Ó. Aí, isolando os termos, façam isso em casa com calma, por favor. Não dá para eu fazer isso aqui agora, mas se a gente isolar os termos parecidos, nós vamos chegar nesse resultado, que se resume a esse, onde o C de n é o termo que está aqui dentro. Ó. Então, olha só. Então, eu cheguei num coeficiente agora, que representa o AN e o BN, que vinha da forma trigonométrica. Então, tem parte real e parte complexa aqui. E esse C de n, ele pode também ser calculado dessa maneira. Então, essa equação aqui, na verdade, ela é a forma exponencial. Só que eu botei um C de n aqui no lugar de A de n para não confundir com esse. Então, esse coeficiente da forma exponencial tem essa relação com os coeficientes da forma trigonométrica. É só isso, só para mostrar a relação entre a forma exponencial e a forma trigonométrica. E também tem uma terceira forma, que a gente chama de forma compacta, que é quando o x de t é um sinal real.
Quando ele for real, o sinal ele pode ser escrito dessa maneira, de forma compacta, onde o termo seno não aparece, só aparece cosseno. E aí nós conseguimos calcular o coeficiente C de n dessa maneira e o θ, que é essa fase, dessa maneira. Fica bem mais simples. A série de Fourier tem algumas propriedades. A linearidade. Então repare que as propriedades da série de Fourier agora, ela vai acontecer nos coeficientes dela. Tá? Então deslocamento no tempo, olha só, o impacto é uma exponencial nos coeficientes. Reversão no tempo, também é uma reversão nos coeficientes. Conjugação, o conjugado complexo do sinal impacta no conjugado da série de Fourier. Quem não lembra o que é um conjugado complexo, revisa lá números complexos, por favor. Reversão temporal. Reversão temporal. O impacto também é nos coeficientes. Se for par, nós temos essa igualdade. Se o sinal for ímpar, temos essa. Tá? Para sinais reais, o AK é igual ao AK negativo conjugado. Para sinais reais e pares, isso aqui acontece, não tem o conjugado. Para sinais reais e ímpares, aparece um sinal negativo antes. A mudança na escala. Se eu altero aqui a escala no tempo, eu não altero o coeficiente, então não tem impacto. Tá? Vai ter o impacto, na verdade, na frequência. Tá aqui, então aquela história que vocês já conhecem, ela volta a acontecer, ou seja, compactação no tempo implica em expansão na frequência, expansão no tempo implica em compactação na frequência, então isso acontece aqui, ó, na série de Fourier. Propriedade da multiplicação, tá? Então se eu multiplico no tempo, na frequência eu estou multiplicando os coeficientes. E a relação de Parseval, que é interessante, a energia do sinal, ela pode ser calculada na frequência pelo somatório dos coeficientes ao quadrado. Tá? Então essa é a relação de Parseval. E o fenômeno de Gibbs, que é tão falado aí na literatura de processamento de sinais. O que é isso? A aproximação pela série de Fourier, ela é truncada, ou seja, não é perfeita para sinais descontínuos. O que é o sinal descontínuo? Uma onda quadrada. Uma onda quadrada tem uma descontinuidade e mesmo assim ela é periódica. Então a série de Fourier, ela apesar de quebrar a onda quadrada em senos e cossenos, na hora de reconstruir essa onda quadrada usando as parcelas, os componentes, a reconstrução não é perfeita. Aparecem esses picos e essas oscilações nas descontinuidades, que nós chamamos de fenômeno de Gibbs. Tá? E por que isso acontece? Porque a série de Fourier minimiza a média da diferença próxima da continuidade. Qual que é a solução para isso? A solução é você fazer um janelamento. E isso reduz a magnitude dos coeficientes de alta frequência. Mas esse janelamento, você janela o sinal, faz a série de Fourier e depois faz a média desse janelamento. Mas isso não resolve. Isso não resolve 100%. Tá? Então, o fenômeno de Gibbs, a gente tem que lidar com ele. Então, aqui tem um exemplo, uma brincadeira, depois vale a pena até implementar em MATLAB. Tem uma onda quadrada, né? Então tem um período aqui de 2π, ela se repete em 2π, e foram calculados os coeficientes. Tá? Então, o período está sendo aqui de menos π a π, o período total aqui 2π. Então, o A0, o cálculo do A0 ele vai dar zero, que é a média desse sinal. Esse sinal tem média zero. Depois façam os cálculos em casa. E depois o AN e o BN. Né? Então, aqui está o cálculo de cada um deles. O AN também dá zero. E o BN, ele dá essa equação. Que ele vai existir se n for ímpar, ele vai ser menos 1 e vai dar 1 se n for par. Né? Então, de acordo com esses resultados, pro K ímpar, nós temos valores. Para o K par sempre vai ser zero, tá vendo? E assim por diante. Depois faz isso com calma em casa, né? Porque é 1 menos o cosseno, então isso vai anular aqui dentro.
No caso do valor par vale 1, então fica 1 menos 1 dá 0. Então, para os coeficientes pares dá 0. Para os ímpares ele existe e vai sendo dividido por múltiplos inteiros aqui, ó, do coeficiente, né? Então, o resultado aqui tem os termos, k igual a 1, k igual a 2 e assim por diante, né? E aqui tem uma forma de onda. Então, olha só, a onda quadrada é essa, que a gente está representando por Fourier. Esse é o primeiro componente, é o péssimo aproximador. Esse terceiro, pior ainda, tá vendo? Agora aqui, ó, é a representação gráfica quando eu uso 3 componentes. Esse é o resultado, ó, já ficou melhor. Quando tem 5 componentes, ficou melhor ainda, olha só. Quando tem 100 componentes, aí eu já aproximo mais ainda da onda quadrada. Eu posso aumentar isso para 1000, 2000, 10.000, cada vez vai se aproximar mais. Mas o fenômeno de Gibbs ele vai existir. Não tem jeito dele sumir dali, tá? Bom, ainda nesse exemplo, a gente pode escrever usando a forma compacta, porque o x é um número real, ele não é complexo. Aí basta calcular os coeficientes, né, e achar a fase. Então isso é bem legal, porque você consegue depois representar os coeficientes. Você consegue representar o espectro deles, a gente chama isso de espectro. Então você tem aqui a magnitude dos coeficientes e tem aqui a fase do sinal. Isso pode ser muito útil em análise de filtros, né, em processamento de sinais. Aqui tem outro exemplo de uma onda quadrada, cuja frequência fundamental em radianos é 2π sobre tesão. Então, tesão é o momento onde a onda se repete, que é aqui, né? Uma onda periódica. E aí a gente vai aplicar a série de Fourier, mas agora usando a forma exponencial. Então, o AK ele é calculado dessa maneira. E aí, fazendo as contas, façam em casa com calma depois, o resultado é isso aqui. E aí, o que é interessante? Toda vez que a gente tem o seno de π alguma coisa sobre π alguma coisa, a gente chama isso de função sinc. E aí, essa é a função sinc, é sinc desse alguma coisa. É o que acontece aqui, ó, πk 2 tesão sobre T0 sobre π K 2T0 sobre tesão, né? Então isso é uma sinc, tá aqui, ó. Tá, e essa sinc ela vai aparecer muito, principalmente quando a gente for falar de transformada de Fourier. Essa sinc ela é uma função que tem essa característica, ela parece uma, sei lá, uma libélula, né? Uma borboleta ali com as asas abertas, né? E aí o que acontece? Se a gente olhar aqui, ó, o tesão zero é a largura da onda, né? Então, quanto mais estreito for essa onda, mais espalhada é essa sinc. Tá vendo? Tesão zero igual a 1, a gente tem isso. E quanto mais largo for o pulso quadrado, mais estreita é a série de Fourier. Isso daí, na verdade, vai ter um impacto na hora de você fazer processamento de sinais. Porque olha só que engraçado. Vamos pensar um pouco na prática agora. Por que a gente estuda isso? Imagina o seguinte, eu estou monitorando um sinal periódico, que é um senoide. Pus lá um voltímetro na tensão, na distribuição da semiga e estou captando esse sinal, né? Aí o que acontece? Eu quero processar esse sinal, né? Eu quero calcular a série de Fourier dele, por exemplo. Quero fazer alguma análise com ele. Quando eu vou salvar esse sinal, eu recorto um pedaço dele. Então, na teoria, ele é infinito, tá certo? Mas na prática, eu vou lá e pego um pedaço dele. Eu comecei a gravar aqui e parei de gravar aqui. Então, tem uma janela, tá vendo? Matematicamente, pegar essa janela é praticamente multiplicar aquele sinal por essa onda quadrada, ó. E a duração dele impacta na largura da onda quadrada, tá certo? Então, quanto mais largo for essa onda quadrada, mais estreito é o pulso. E quanto mais curto for essa onda quadrada, essa sinc se espalha, tá vendo? E esse espalhamento, ele é ruim. E isso é óbvio,
Porque se eu pego uma onda quadrada pequena, quer dizer que eu peguei pouca informação do sinal que eu estou monitorando. Se eu tenho uma onda quadrada longa, quer dizer que eu peguei muita informação. Então tem uma representação melhor. Mais para frente eu vou voltar a falar desse assunto de novo. Então é importante vocês terem em mente essa sync. Quanto mais estreita for a onda quadrada, mais espalhada ela é. E isso é ruim. Quanto mais largo for a onda quadrada, mais estreita é a sync. Tá? E aqui outro exemplo, pedindo para encontrar a representação de Fourier de um trem de impulso. Um trem de impulso, nós precisamos saber qual é a representação de Fourier. Por quê? Porque para amostrar um sinal contínuo no tempo, o que, que a gente faz? A gente multiplica ele por um trem de impulsos, que é basicamente ir lá e pegar as amostras do sinal de tempo em tempo. Então isso é multiplicar por um trem de impulso. Então se eu quero jogar isso para frequência, eu preciso saber a série de Fourier do trem de impulso, porque o trem de impulso é periódico. E a representação de Fourier para o trem de impulso também dá um sinal periódico, também dá os impulsos, mas o coeficiente dele tem amplitude de 1 sobre o período. Esse período é o intervalo de um impulso para o outro. É esse intervalo aqui, ó, onde o sinal se repete. Tá bom? Beleza. Então, encerramos por aqui a série de Fourier. No passado, a série de Fourier era muito útil em sistemas elétricos, porque o sinal elétrico de tensão ele é periódico. Hoje já não é tão usado mais, é muito mais usado a transformada de Fourier, porque o sinal elétrico ele tem várias anomalias dentro dele em função dos avanços de fontes renováveis de energia que trouxeram novos equipamentos de eletrônica de potência, que são os conversores de potência. Esses conversores eles injetam sinais transitórios na rede elétrica, componentes de alta e baixa frequência. Isso distorce o sinal, então o sinal ele não é nitidamente periódico, né? Ele tem outros componentes, e aí a transformada de Fourier ela fica bem interessante nessa parte. Tá? Então paramos por aqui. Próxima aula a gente fala sobre transformada de Fourier. Obrigado.